Olá! O nosso trabalho é sobre o endoesqueleto dos vertebrados, mais especificamente dos peixes e dos tetrápodes. Primeiramente, o que é o endoesqueleto? O endoesqueleto ele foi uma novidade evolutiva apresentada pelos primeiros vertebrados e pode ser encontrado somente nos peixes ósseos e nas linhagens de tetrápodes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ao contrário do exoesqueleto, apresentado pelos artrópodes, o endoesqueleto ele é permanente e aumenta de tamanho conforme o indivíduo cresce, mas nunca é substituído. Peixes. Na taxonomia, a ordem dos peixes é subdividida em duas classes de maior importância que levam em consideração a composição do seu endoesqueleto. Os peixes de esqueleto cartilaginoso são chamados de condrictes, e os peixes de esqueleto ósseo são chamados de osteichthes. Os condrictes são peixes cartilaginosos, pois possuem esqueleto composto por cartilagem. Apresentam escamas placoides que se assemelham estruturalmente a pequenos dentes, constituídos de esmalte e dentina que revestem todo o corpo do animal. Além disso, a partir dos condrictes há o desenvolvimento de nadadeiras, estruturas que garantem eficiência na movimentação do organismo. As nadadeiras podem ser divididas em nadadeira dorsal, que tem como função garantir a estabilidade no meio aquático, nadadeiras ventrais, que auxiliam na estabilidade do animal, nadadeiras peitorais, que são responsáveis pela orientação do movimento do animal, nadadeira caudal, que está relacionada com o impulso do peixe na água, nadadeira anal, que atua como uma quilha, dando equilíbrio ao peixe, e nadadeira pélvica, que funciona como estabilizadora e orientadora de movimentos. Possuem também uma boca ventral, arcos branquiais, mandíbula e cloaca. Nos condrictes, o crânio cartilaginoso forma a caixa craniana e os suportes cartilaginosos da mandíbula e dos arcos branquiais. A coluna vertebral tem vértebras que apresentam o centro maciço de um arco neural, onde se encontra a medula nervosa. Não possui opérculo, estruturas que protegem a brânquia com função hidrostática. Alguns exemplos de condrictes são os tubarões, as arraias e quimeras. Osteichthes. A principal e mais numerosa classe dos peixes, compondo aproximadamente 90% de toda a espécie marinha conhecida, a principal característica dos peixes osteichthes é o esqueleto de constituição óssea. As escamas dos osteichthes elas se diferenciam das placoides encontradas nos condrictes. Os osteichthes apresentam escamas de origem dérmica, que revestem o corpo do animal em estruturas semelhantes a telhas. Quanto às nadadeiras, os osteichthes costumam apresentar nadadeiras ímpares, isto é, encontrada apenas uma em cada posição ocupada, sendo duas dorsais, a anterior e posterior, uma anal e uma nadadeira caudal simétrica. Os osteichthes apresentam também dois pares de nadadeiras chamadas de pares, sendo um par de nadadeiras pélvicas e um par de nadadeiras peitorais. Outras estruturas dos peixes ósseos é o opérculo, uma placa óssea que cobre as brânquias para proteção, além de controlar a entrada de água pelo corpo do peixe. Possuem também crânio, costelas, suportes de nadadeiras, clavícula, escápula e mandíbula, além também da boca anterior e cloaca ausente. Exemplos temos o salmão, peixe-palhaço e a piranha. Além desses, existem os sacropertige. São peixes que possuem nadadeiras lobadas. A nadadeira caudal ela é circular para garantir movimentos de manobras precisos. Já os actinopertige são peixes que possuem nadadeiras raiadas. A nadadeira caudal ela é geralmente bifurcada, permitindo esses peixes atingirem altas velocidades de nado. Os actinopertige são os mais numerosos, em termos de espécie, entre os osteichthes. Características dos tetrápodes. Possuem 4 membros. São animais vertebrados, ou seja, possuem coluna vertebral segmentada e crânio. São animais cordados. Possuem sistema digestório completo, tubo nervoso dorsal e simetria bilateral. Possuem sistema nervoso composto por cérebro e medula espinal. Além dos membros, possuem as cinturas escapular e pélvica, que são fundamentais para a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. A origem dos tetrápodes, a partir dos seus ancestrais peixes, há aproximadamente 400 milhões de anos, foi combinada com a origem da locomoção terrestre e da evolução de membros de suporte, as pernas. Uma das mudanças que aparentemente ocorreu durante a transição evolutiva para a locomoção terrestre é a mudança do posicionamento das nadadeiras. No ambiente aquático,
As nadadeiras são posicionadas ao lado do corpo, facilitando o deslocamento debaixo d'água. Já no ambiente terrestre, por outro lado, um deslocamento eficiente e mais facilmente alcançado quando as nadadeiras peitorais estão posicionadas mais próximas à região média do corpo, o que facilita o deslocamento do animal ao empurrar o substrato contra o corpo e se projetar para frente. O principal problema enfrentado pelos tetrápodes ocorreu durante a sua transição do ambiente aquático para o terrestre. O empecilho foi o suporte estrutural e o seu peso. Dentre os tetrápodes estão os anfíbios, rãs, sapos e salamandras, os répteis, tartarugas, crocodilos e lagartos, as aves, galinhas, patos e gaviões, e os mamíferos, cavalos, leões e cachorros.